Pegue sua Bíblia antes de você assentar, quero ler alguns versículos com você. Atos capítulo 10, por favor, Atos capítulo 10, Atos dos Apóstolos capítulo 10, quero ler poucos versículos, a partir do versículo 1, nós vamos ler 16 versículos, apenas 16 versículos. Atos capítulo 10, eu quero que você entenda um pouco dessa história, a história de Pedro se encontrando com um homem chamado Cornélio, um centurião romano, e um encontro que a gente aprende muito nesse encontro. Quero que você entenda esta mensagem, esta passagem. Atos capítulo 10 diz assim: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada italiana. Era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo, orando sempre a Deus. E um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio! Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope, mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso do que estavam a seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fosse a Jope. E no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estava perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhes preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E ele viu o céu aberto, e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu, e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. E pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Pode tomar seu assento, por favor. Cornélio, um centurião romano. Cornélio, ele não era exatamente um judeu, mas ele praticava a fé ao Deus Yahvé, ao Deus dos judeus, ao nosso Deus. O texto diz que ele praticava esmolas, diz o texto que ele orava, né? E diz o texto que ele era um homem piedoso, ou seja, ele se preocupava em agradar a Deus. Esse era Cornélio. Apesar de ele fazer tudo isso, faltava-lhe algo faltava na vida de Cornélio. E nós percebemos no texto, no movimento do texto. Ele recebe uma visita ilustre. É bom quando a gente recebe uma visita ilustre, não é? O próprio, não digo o próprio Deus, mas um anjo de Deus, que representa ali um recado de Deus, aparece a Cornélio. O anjo estava empolgado, porque o anjo, ele dá um brado, chama o Cornélio pelo nome, mas tem um ponto de exclamação. Vamos respeitar a língua portuguesa. Então é um brado. É ou não é, professora Jaqueline? É um brado ou não é? Um brado. Cornélio! O Cornélio se assusta, teme. O que o Senhor quer? O que é, Senhor? Deus aceitou como memória as suas orações e as suas esmolas. Cornélio, as suas orações fazem sentido ao céu. Cornélio, não passa desapercebido as suas orações. E eu quero aplicar isso agora na sua vida. Dizer que as suas orações chegam ao céu. Você pode dar um glória a Deus por isso?
É bom ouvir isso, é muito bom. Não sei como você ora, mas toda vez que eu dobro os joelhos, eu tenho uma plena convicção de que tudo que eu falar ali naquele momento, Deus está pronto para ouvir. Ouviu a oração de Cornélio, recebeu as suas esmolas, mas Cornélio, eu preciso que você ouça uma mensagem, Cornélio. E qual é a mensagem? Pode falar. Não, não vai ser eu que vou falar. É uma outra pessoa. Não é um anjo que vai falar. Coisa que é mistério de Deus. Mistério. Diga mistério. Nos tempos antigos, igreja pentecostal. Vez por outra, Cassiano já ri, né? Cassiano é do reteté. Vez por outra, tinha-se um manto. Mistério, irmão. Eu me lembro quando eu voltei para Jesus em 97. Minha mãe do manto, do mistério. E eu ali, lá na Assembleia de Deus Bom Sucesso, recebendo um renovo, né? Uma direção de Deus para que aplicássemos mais a entendimento da palavra, que tivesse os dons espirituais, mas que tivesse também o equilíbrio, principalmente entender e viver a palavra de Deus, tão quanto os dons são vivenciados. E aí eu ia para minha mamãe e falava assim: mãe, eu sei que a senhora tem visões, revelações, a senhora é uma bênção quando ora, mas vamos nos dedicar à palavra. Aí ela falava assim para mim: meu filho, cada um no seu mistério. Gostou da resposta? Eu dou essa resposta de vez em quando, cada um no seu mistério. Hoje tem uma outra resposta, cada um no seu quadrado, já ouviu isso? A voz da minha mãe, cada um no seu mistério. É um mistério o anjo não dizer, prosseguir com a revelação. É um mistério o anjo não dizer para o Cornélio a mensagem do céu. Parou para pensar nisso? Por que o anjo não dá a mensagem completa logo? Ô Cornélio, Deus ouviu sua oração, Deus ouviu suas esmolas. Agora é o seguinte, a partir de agora, entenda que Jesus é o Salvador. O anjo não falou nada disso. O anjo articulou um encontro. Um encontro. Guarde essa informação dessa mensagem, porque é o ponto central dessa mensagem, esse encontro. Articulou. Tramou, os céus começaram a tramar encontros. Bendito é o Senhor que trama encontros. É muito bom. Ontem eu estava fazendo um frete, estava lá no Sesc de Nova Iguaçu. Quando eu estava saindo, um segurança, um cara alto, 2 metros de altura quase. Tamanho de Jordano, 2 metros eu me cedendo. Alto. E quando eu estava andando para sair na portaria, ele estava olhando muito para mim, fixando os olhos. Eu falei, pô, esse cara vai me parar. Alguma coisa está vendo estranho. Aí ele olhou assim e botou o dedo para mim. Você. Ih, rapaz, e agora? Você vendeu seu carro e você pegou o dízimo do que você vendeu e você não entregou. Você pegou os 90% e entregou aos caminhos do Senhor, aos pés do Senhor. E você segurou os 10% para você, mas entregou os 90%, você inverteu. Que bênção foi esta palavra para mim, sargento. Ué? Há 23 anos atrás, estava de serviço de plantão. E o Senhor deu um culto. E o Senhor contou esse testemunho que me fez eu me resgatou para Deus. E eu quis me entregar também, porque aí a prática do testemunho era: se entregue totalmente para Deus, porque você vai ver experiências maravilhosas. E ele contou que há 23 anos, ele lembrou de mim, ele lembrou do culto e lembrou da palavra. É um bom encontro ou não é? Aí eu vibrei, eu me alegrei. Luiz Antônio, guardei o nome dele. E aí ele pegou o Instagram, tomara que esteja assistindo, Deus abençoe, querido. E aí ele falou para mim assim, não, aí eu perguntei, e aí como é que tá a fé? Tá viva? Não tá, pastor, não tá viva, não tô bem. Aí nós passamos um tempo ali, falando de Deus. E aí ele contou uma decepção que ele teve. E eu falei, rapaz, o que Deus fez por você é muito maior do que essa decepção. O que Deus vai fazer na sua vida é muito maior do que isso. O que está em jogo é a sua eternidade. Volta para Jesus agora, rapaz. Entrega a vida a Deus. Se consagre ao Senhor. Ande com Jesus. Procure uma igreja perto de você. Tem gente boa do céu fazendo coisas de Deus aí. E aí ele ouviu aquela palavra, se encaixou, trocamos ali contato.
Mas foi um encontro do céu, 23 anos depois. E ele nem era do quartel que eu servia. Ele era de outro quartel e naquele dia ele estava de serviço. E como estava sempre pregando, sempre pregava nos encontros, naquela noite ele falou que pregou e era verdade, porque ele contou uma experiência que eu passei. Encontros marcados por Deus. Qual é a outra pessoa? Cornélio era um. Deus ativou Cornélio. Manda 2 homens. Aí deu o endereço. Porque Deus não deixa você em confusão. Deus não está no meio de confusão. Deus dá o endereço. Vá na casa de um homem chamado Simão Curtidor. É na beira da praia. Vá lá. Quando chegar lá, vai ter um outro Simão, por nome de Pedro. Procure ele e traga até aqui. Ele tem um outro recado que combina com esse aqui. A continuação do recado está com ele. Parece uma pegadinha de Deus, né? É ou não é? Fala sério, gente. Eu gosto demais desse texto. O que me chama demais a atenção é essa fragmentação da mensagem. Não entrega inteiro. Parcelou. Primeira parcela é essa. Segunda parcela depende da sua obediência. E lá vai os 2 homens em busca de Pedro, ou Simão Pedro. E enquanto eles estão andando, o cenário está montado no céu. Deus está articulando o encontro. Agora vamos preparar Pedro. O Cornélio é fácil, o Pedro é um pouco mais difícil. Mas o Pedro é um varão do céu? Não, Pedro não é aquele discípulo de Jesus? Pedro não é aquele que se levantou no dia do Pentecoste e representou toda a igreja debaixo da unção do poder do Espírito? Pedro não é aquele que acabou de ter uma experiência que ressuscita a Tabita e logo antes um pouco o curou o Enéas? Esse Pedro? Mas como ele é uma pessoa difícil, esse cara é fácil para Deus, é ou não é? Ele não é fácil para receber mensagem? A princípio é ou não é? Amém? Vocês concordam? Vão aqui comigo? Pedro é um homem fácil para receber recado de Deus. Que tanta dificuldade Pedro teria? Mas vamos ver então como foi o recado. O texto diz que Pedro está no terraço e ele está ao pé do meio-dia orando. E de repente, muita fome, ele tem um êxtase. Eu acredito que a Bíblia quer apontar de que Pedro teve uma visão. Porque ele viu, o que ele viu? Um lençol descendo com animais. E esses animais são proibidos dentro da lei de Moisés a tocar e comer. Não toque, lá na lei de Moisés, judaísmo. É uma outra história, para um outro tempo, para a gente conversar na nossa escola bíblica de crescimento. E lá era proibido. E Pedro recebe esta visão. Está descendo o lençol. E quando desce o lençol, vem a voz: Pedro, mata e come. E o Pedro foi fácil. Qual foi a resposta de Pedro? De modo nenhum. Uma vez uma pessoa perguntou assim: rapaz, como é que tu não come peixe, cara? Cara, Jesus era do mar, Jesus comia peixe, como é que tu não come? Eu falei assim: Pedro disse não pro céu. Eu não vou dizer não, não gosto do peixe, eu adoro peixe, ele no mar, navegando lá vivo, mas morto não gosto. Respeita aí que Deus, não sei se ele respeitou bem o Pedro, mas o Pedro não comeu, então dá licença. E veio por 3 vezes, mata e come, e Pedro resistiu, não comeu. Um homem que poderia ser fácil para Deus. O Pedro era o pastor do momento. O Pedro era um discípulo que tinha mais relevância na história da igreja primitiva. O Pedro era o cara que quando ele saiu ali em Atos 2, vai para Atos 3, sai com João, ou chega no templo, e um paralítico se levanta. Não tem um prata nem ouro, mas o que tem lhe dou. Levanta e anda. Esse é o Pedro. O Pedro é aquele que quando vem Ananias e Safira e tramou, articulou uma jogada mentirosa, e quando chegou diante de Pedro, Pedro olhou: porque você colocou no seu coração, deixou Satanás encher seu coração para mentir contra o Espírito Santo. É esse Pedro que sabe discernir, cheio do Espírito. É esse homem aqui. Como ele não consegue discernir uma voz? Mas enquanto Pedro ele
começa a pensar: o que aconteceu? Ele está pensando: não, peraí, uma visão, era a voz, aquela voz é inconfundível, era do céu sim, mas peraí, o mandamento está contrariando o mandamento. Aí está pensando, refletindo, daqui a pouco: seu Simão, pois não? Aí atendeu: cadê o Simão Pedro? Esse aqui. Não, estou ocupado aqui, estou pensando aqui num negócio que aconteceu. Sim, mas nós viemos aqui. Aí conta a história. Aí dá um estalo de Pedro: opa, tem alguma coisa a ver, então eu vou com vocês. Aí o Pedro sai com aqueles 2 homens, servos de Cornélio. Observe que tem 2 encontros. Aliás, 2 cenários para o encontro. Cenário 1, Cornélio recebe a visita de um anjo. Cenário 2, Pedro recebe a voz do céu, uma visão do céu. Agora é um encontro. Pedro vai ao encontro deles. E Pedro, quando chega ao encontro, eu queria ler um pedacinho apenas desse encontro, no capítulo 10 aqui, só para a gente estar bem guardado aqui no texto. Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: centurião Cornélio, um homem reto, temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Aliás, um detalhe importantíssimo, que o Pedro, ele ouve o Espírito Santo dizendo: vai vir 2 homens, vão bater a porta, você vai com eles. Pedro, no meio daquela reflexão, Pedro está refletindo sobre a visão e o Espírito Santo fala para ele. E aí ele recebe, atende e vai para a casa de Cornélio. E diz o texto assim: no dia seguinte Pedro se aprontou, foi com eles. Alguns irmãos que também moravam em Jope foi com ele. E no dia seguinte Pedro chegou a Cesareia, reunidos seus parentes e os amigos mais íntimos. Cornélio fez isso. E quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou e disse: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. E falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigindo, dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Ele associou logo a visão. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora Pedro perguntou: por que motivo vocês mandaram me chamar? E Cornélio respondeu, conta a visão toda. E tem um texto, é um versículo ainda que eu quero ler, que é o versículo 34. Depois que Cornélio entende o que aconteceu, depois que Pedro entende o que aconteceu com Cornélio, aí Pedro fala assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Já ouviu esse versículo? É um versículo muito chave em toda a nossa teologia cristã. É um versículo muito chave no Novo Testamento. Reconheço, agora sei, que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro se encontra com Cornélio. Cornélio preparou a casa para recebê-lo. Todos estão ali prontos para receber a segunda parte da mensagem. E Pedro entende que naquele encontro ele iria compreender a visão. Observe bem, gente. Deus fala contigo e fala comigo. Mas nem sempre Ele vai trazer tudo para você. Porque para você entender tudo, tem alguém do seu lado que caminha com você e que você vai aprender com essa pessoa. A igreja é isso. Às vezes a gente quer viver uma espiritualidade isolada, carreira solo. E aí essa espiritualidade isolada é perigosa. Por quê? Porque é projeto de Deus a gente andar juntos e um vai aprendendo com o outro. E eu vou dizer aqui o que Pedro aprendeu com Cornélio e o que Cornélio aprendeu com Pedro. Mas o ponto central dessa mensagem é que os relacionamentos produzem aprendizado mútuo, um para com o outro. Você pescou isso? Amém? Duas situações para um encontro. Cornélio, vai lá,
que a outra parte da mensagem está com Pedro. Pedro, recebe os servos, vai lá, porque para você entender a visão, está com Cornélio. Ai, irmãos. Aí eu vou contar primeiro que Pedro aprendeu, porque a gente fica assim, quando lê esse texto, fiquei impressionado, porque como já contei aqui, Pedro era um homem do poder. Pedro era um homem equilibrado. Pedro era um homem, como eu já disse, mais relevante, talvez a figura mais relevante. A partir de então, Paulo ainda não tinha entrado no cenário, já tinha acontecido ali o encontro dele com Jesus, mas ainda era Saulo. Mas Pedro é uma das pessoas mais, sabe, um protagonismo. Ele exercia esse destaque no cristianismo. E o que Pedro tem que aprender? O que ele exatamente falou. Agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Por quê? Porque Pedro, ele tinha uma ordem de Jesus para ir pregar o evangelho em Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. Sabe onde Pedro vai pregar? Em Jerusalém. Na cabeça de Pedro, apesar de ter sido revestido de poder, apesar de ter tido experiências com o Espírito Santo, apesar de ter ouvido a voz de Jesus e visto Jesus sendo assunto ao céu, Pedro ainda tinha um paradigma muito forte dentro dele. Ele tinha um conceito quase que inquebrável dentro dele. Ele não abria mão de que o Deus de Israel é de Israel, não é de nenhum outro povo. Jesus veio para salvar, ele é o Messias, ele é o Salvador de Israel. Não, mas você tem que pregar que é para o mundo todo, Pedro. Tá, eu estou pregando. Ele é o Messias, ele é o Salvador, se arrependam. Mas é para o mundo. Tá, eu estou tentando entender isso. Estou com alguma resistência aqui dentro do meu coração, porque o Deus Yahvé, a história toda, é Deus para Israel. É o Deus de Israel. Ele não pode ser o Deus dos romanos. Como é que vai ser o Deus dos romanos? O Deus dos brasileiros? Não, não pode. Deus dos brasileiros? Não, lá não. Lá é muito futebol. Não pode. Esse Deus é o Deus de Israel. E aí, Deus promoveu esse encontro. E de uma forma assim, muito impactante, o Pedro entende, a partir do encontro com um homem que não era judeu. O Cornélio não era judeu. O Cornélio era centurião romano. O Cornélio era um homem que, apesar de ouvir a voz de Deus, apesar de não ser judeu, ouvia a voz de Deus, fazia orações, e veio um anjo e falou com Cornélio. Na cabeça de Pedro isso era um choque. E aí, quando Deus manda o Cornélio chamar o Pedro, é um outro choque. E quando Pedro ouve a voz do Espírito, vá com esses homens. Somente isso. Deus não falou com Pedro o que iria acontecer. Deus não falou o assunto daquele encontro. Deus só falou, vá. Como Deus preza por relacionamentos. Como Deus preza que a gente ande juntos. Você acha que o que Deus tem para a sua vida vai ser só enviado só para você? Vai ser não. Você tem que andar junto. E aí, o Pedro aprendeu o quê? Pedro aprendeu sobre relacionamentos. Porque Cornélio, ele era um homem não judeu, mas era um homem fácil de se relacionar com o judeu. Pegou isso? Com o Pedro, ele tinha um relacionamento vertical com Deus, joia, aprovado, topzão. Mas relacionamento aqui, ele tinha barreiras. Ele não tinha toda a facilidade para essa imersão com não-judeus. Os gentios, Pedro não tinha tanto acesso, porque no coração dele havia algumas travas, alguns conceitos, alguns paradigmas. E ele não conseguia acessar isso. Deus preparou tudo isso para trabalhar em Pedro. E Pedro aprender. Aí ele aprende e ele diz essa frase. Agora eu sei que Deus, ele leva em consideração todos os homens. Ele leva em consideração e não faz acepção de pessoas. Ah, que bom, Pedro.
Aleluia. Aí Pedro, ele vai agora, depois que Pedro aprende, o primeiro aprendizado é para o pastor Pedro. Hoje é o dia do pastor. E todo líder tem que aprender alguma coisa com alguém. E todo aquele que cresce e amadurece um pouco mais na fé, precisa ser acessível para aprender um pouco mais. Nós, cristãos, seremos eternos alunos. Sempre teremos algo para aprender, em especial com Deus e nos relacionamentos. Pedro aprendeu sobre relacionamentos. Talvez Pedro vai encaixando aquilo. Aquilo encaixou de uma forma tão poderosa, foi tão marcante na vida de Pedro, que Pedro, quando ele sai dali correndo lá para Jerusalém, para a igreja, para os presbíteros, chama todo mundo. Gente, é verdade. O Deus não é só de Israel, não é só dos judeus, é de toda a terra. E ele começa a contar, e o povo, você sabe como eles ficavam? Uau! Sério, Pedro? Conta isso de novo. Vou contar. Você não está acreditando? Não demora a processar. Nossa cabeça não pensa assim. Me conta de novo, Pedro. Eu vou contar. Vai ler lá, Atos capítulo 15. E Pedro conta de novo. Ele é o Deus de todos os povos. E eles glorificam a Deus por isso. Pedro aprendeu com Cornélio sobre relacionamentos. Cornélio aprende com Deus, com o Pedro, sobre relacionamento vertical. Quando Pedro aprende, já tem acesso com eles, o coração de Pedro já está conectado com eles, agora está fácil de falar de Jesus. Aí ele começa a falar sobre o caminho. Por que ele tinha que falar sobre o caminho que é Jesus? Porque naquela época, o Cornélio e todos os demais, como ainda nos dias de hoje, precisam entender que sim, existe um Deus Todo-Poderoso. E grande parte da população entende isso. Sim, precisa ser venerado e respeitado e adorado. Grande parte da população faz isso. Sim, você pode ter acesso e fazer orações. E é possível Deus ouvir orações de não cristãos. E ele estar ali e o povo sabe fazer isso. Entretanto, Pedro carrega uma mensagem importante, urgente, poderosa, que eu e você também precisamos carregar. Qual é? É que apesar desse Deus amoroso, apesar desse Deus acessível, só é possível se relacionar com Ele a partir do caminho que Ele criou, Jesus. A fé em Jesus que produz arrependimento, confissão e conexão. Aí sim, você tem vida com Deus. Cornélio tinha vida com Deus? Diga, sim. Orava, dava esmolas, jejuava, ouvia até anjo. Cornélio, ó, topzão. Gente boa demais. Mas Cornélio precisava entender sobre a porta que é Jesus, sobre o caminho que é Jesus, que é o bom pastor, que é a vida, que é a verdade. Precisava entender que Ele é o princípio, o meio e fim. Precisava entender que Jesus é o maior e único projeto do Pai para que todos os homens sejam salvos. Não tem outra opção. Se tivesse, Deus, Ele não sacrificaria o seu filho. A opção é Jesus. E o Cornélio está aprendendo agora sobre Deus. E o Cornélio está tão acessível, tão fácil para esse aprendizado, que o texto diz que enquanto Pedro estava pregando, desceu o Espírito Santo sobre a casa toda. E eles foram batizados com o Espírito Santo. Começaram a falar línguas e não deixou nem Pedro terminar a mensagem. O texto diz que Pedro foi interrompido pelo Espírito Santo. Eu acredito que o céu estava assim. Vamos entrar em cena, vamos entrar, e está lá os céus, e o Espírito Santo, é agora. Não, deixa o Pedro falar só mais um pouquinho, deixa ele achar que ele está com ele, e o Pedro está falando, e o céu, vai agora, peraí, só mais um pouco. E quando Pedro, de repente, o Espírito Santo chega, dá licença Pedro, é comigo, não é com você. Ele entra em cena e atrai aquele povo todo, converte aquele povo todo, aleluia. E aprendizado mútuo, enquanto Pedro aprende sobre relacionamentos interpessoais, Cornélio aprende sobre relacionamento divino. A tônica dessa mensagem é que encontros que Deus promove sempre tem aprendizado. Eu preciso aprender algo com você, mas você precisa aprender algo comigo. Você precisa aprender algo com seu irmão.
E seu irmão vai aprender algo com você. Talvez você seja uma pessoa também madura, com experiências, ativa no ministério. Talvez seja uma pessoa que canta, que está na técnica, que ensina, que prega. Ok, que bênção. Mas pode ser que tem alguns paradigmas, conceitos que Deus tem que quebrar. E sabe quem ele vai usar? Cornélios. Gente que nem está ainda na igreja. Gente que ainda nem convive com o Pai. Eu me lembro de uma cruzada evangelística e uma bênção, uma pregação linda lá na cidade de Barro, Ceará. E eu estava na parte de trás, eu era um dos responsáveis da intercessão, interceder pelo povo. E aí chamou um povo para frente, quem quer entregar a vida a Jesus, aí vai lá uma galera lá na frente. E aí de repente vem um rapaz, um senhor, aliás, alcoolizado, muito alcoolizado. E ele veio andando na minha direção e eu vi ele, eu parei para recebê-lo. Eu imaginei que ele queria ajuda para ir na frente. Aí vou te levar, ele me segurou, puxou meu braço, me abraçou com força, tipo assim como o David faz. Um abraço assim, que envolve. E no meu pé de ouvido, chorando, em lágrimas, ele falou assim: meu amigo, essas pessoas que estão indo para frente, eu sei que tem jeito para elas, mas para mim não tem jeito. Diz para mim que tem jeito para mim. Diz para mim que tem jeito para minha vida. Diz para mim. E chorando em voz alta. E eu podia, num abraço ali, no pé do ouvido, evangelizá-lo. E falar, tem jeito para você. Jesus morreu na cruz não por gente boa, gente enferma. E ele falou, vim para os que estão doentes. Aí li esse texto e ele começou a chorar e desabar mais. Jesus veio por você. Jesus morreu por você. Jesus sabe da sua dependência, do seu esforço. E ele está aqui agora para te receber como esse abraço te recebe. E aí ele entregou a vida a Jesus. E aí eu aprendi, irmãos, naquela noite, há uns anos atrás, um pouco mais, de que aquilo que você olha assim diz, não tem jeito. Se quebrantou, tem jeito. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Não tem jeito, não tem jeito. A família poderia dizer, não tem jeito. Alguém que vê aí, está lá mais um, não tem jeito. Para Jesus tem jeito. Eu me lembro de uma jovem, nessa mesma investida de evangelismo, uma jovem que eu fui evangelizar, éramos uma dupla, eu e uma jovem, evangelizando essa jovem. E essa jovem estava na rua, paramos para evangelizá-la, a rua encheu. Na hora que a gente foi evangelizá-la. Eu achei aquilo estranho, fiquei olhando, será que é alguma coisa que a gente está fazendo de errado? A gente estava identificado com a camiseta. E eu dei continuidade ali na evangelização junto com a irmã. Mas havia uma plateia. Aquilo me chamou a atenção. E daqui a pouco, quando eu ofereço Jesus, fala, você quer entregar sua vida a Jesus? Eu quero, mas eu não consigo. Por que você não consegue? Eu não posso te dizer. Você precisa agora entregar a vida a Jesus. É apenas dizer. Eu vou te ajudar, repete a oração comigo. Eu não consigo, consegue. E quando ela entendeu e começou a se esforçar, quando ela foi falar, eu entrego a minha vida a Jesus, o diabo se manifestou nela. E se manifestou nela, e quando eu percebi que ele ia ser espalhafatoso, que tem demônios que se manifestam, mas tem aquele que é brabo. E quando eu percebi que ia vir para causar vergonha nela, que na hora, no discernimento, eu entendi por que aquele povo estava ali, porque depois eu fui saber da história que vez por outra, ela sozinha no meio da rua ficava endemoniada. E o povo queria ver o que iria acontecer. E aí eu vi que ela passaria vergonha mais uma vez, e ela era marcada pela vergonha. Ela não era só marcada pelos demônios, ela era marcada pela vergonha. E eu puxei essa menina para o canto, eu falei, Satanás, tu não vai mover 1 grau da mão dessa menina. E nem vai se jogar no chão. Você só vai me acompanhar. Ande bem devagar para a calçada. Aí fui andando. E o demônio, ali a menina possessa, sentou. Aí as pessoas olhando como se ela tivesse normal. E viu que ela não ficou espalhafatosa. Ou agora, sem se mover,
nem o olho, em nome de Jesus, sai. E o demônio saiu daquela menina. Aquela menina foi livre. Fizemos um discipulado lindo na casa dela. E aquela menina, ela me ensinou uma lição. Eu aprendi ali. O que estava em xeque não era só uma alma aprisionada pelo diabo. O que estava em xeque era uma alma aprisionada pela vergonha. Estima lá embaixo. Não conseguia conviver com outras pessoas. Isso tudo veio na minha cabeça num instante. O que Deus deu de liberdade para ela não foi só a liberdade espiritual, mas foi a liberdade como pessoa, como identidade, como agora uma jovem que pode andar de cabeça erguida. Ah, irmãos, como Deus nos ensina. Deus quer te ensinar. Que o meu coração e o seu coração sejam fáceis para aprendizado. Eu quero ser esse coração fácil. Eu quero ser, mesmo com uma responsabilidade de pastor, eu quero ter esse coração pronto para ouvir a voz do Senhor quando passa por pessoas. Esteja fácil para Deus. Essa noite é uma noite em que Deus está apontando para a gente. Ele tem prazer em nos guiar. A Bíblia diz que ele tem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ele se revela a nós. Então ele tem prazer em revelar a boa, perfeita e agradável vontade. Mas ele não vai te revelar tudo. Ele pode revelar fragmentado. Sabe por quê? A outra parte, sabe com quem está? Com seu irmão que está do seu lado aí. Está na comunidade cristã. Não do Rio de Janeiro, mas a igreja viva do Senhor. O que você precisa para crescer, o que eu preciso para crescer, não depende só da minha vida com Deus aqui. Depende da minha vida assim também. De relações. Pedro olhou para Cornélio. Cornélio, você estava lá na contagem dos 5.000 que se converteram? Não. Dos 3.000? Não. Teve discipulado? Não. Tu conheceu Jesus? Não. Como é que tu recebe a visita de um anjo? Você não deveria receber. Contei esse testemunho e vou encerrar com ele. Pastor Raimundo Bispo, um pastor amigo, vendeu a casa dele, lá em Auma. Vendeu a casa dele a uma pessoa que era marcada por farra. O cara era farreiro. Era um vizinho, morava perto, só vivia em farra. O cara nunca tinha colocado o pé numa igreja. Isso a gente soube depois no testemunho. Ele se mudou, pastor Raimundo se mudou. O cara assumiu a casa. A primeira noite que ele dormiu, de alguma maneira, ele não sabe nem explicar como, ele recebe a visitação de Deus no quarto dele. 7h da manhã ele está ligando lá para a nossa igreja lá. Eu quero falar com o pastor Raimundo. Ih, rapaz, essa hora ele deve estar, ainda vai se arrumar e tal, até chegar na igreja. Eu tenho que falar agora, a igreja vai estar aberta, a igreja está aberta agora. Mas por quê? Eu quero ir agora. Eu vou indo para lá. Pode ir, vai abrir. Aí ele foi. Aí no outro dia eu fui e perguntei, cara, te ligou aí um rapaz, o que houve? Aí ele contou, rapaz, esse moço chegou chorando. Pastor, não sei como Deus é, nunca ouvi, nunca botei o pé numa igreja, não entendo nada de religião, mas eu sei que o Senhor, o pastor, deixou Deus lá no seu quarto, porque essa noite ele se revelou para mim. Uma luz intensa. E eu senti um amor, uma paz que eu nunca tinha sentido. O que eu faço para ser crente? Eu quero ser crente agora. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Não sei se você conhece, mas existe uma agência missionária chamada Portas Abertas. Você pode achar isso lá no site. Portas Abertas é uma agência que promove informação de igrejas perseguidas, em lugares especiais, em lugares que impedem igrejas e o evangelho avançar de uma forma como aqui. Bíblia, não tem Bíblia lá. Ouvi recentemente um testemunho que um pastor, um missionário, ele foi perseguido e foi machucado, ferido por pregar o evangelho. E uma dessas torturas que ele sofreu foi choque. Mandaram ele segurar uma ponta de um fio e na outra
E ligaram e ele tomou choque. E apanhava, estava todo marcado. E quando falava assim, você não vai pregar mais sobre Jesus. E aí que ele pregava. Ele recebeu a visita de um pastor americano. E esse pastor americano se encontrou com ele, de uma agência missionária, e falou: rapaz, a gente está orando aqui pela igreja em Congo, Paz de Congo, na África. Está orando pelo seu país. Estamos orando pela igreja de Congo. Permaneça firme, estamos orando por vocês. Aí o pastor, o missionário, falou assim, aquele rapaz: nós também estamos orando pela igreja americana. Aí o pastor parou, conhecia já de muito tempo o missionário. E depois de um tempo, eu não posso ir embora sem lhe fazer uma pergunta. A nossa igreja está orando por você e pela igreja no Congo, porque vocês estão sofrendo perseguição severa. Você está ferido, machucado, pernas quebradas. E a gente ora para que Deus dê o livramento. E eu tenho uma curiosidade. Quando eu falei que estava orando por você, você falou da mesma maneira: estou orando pela igreja americana. E nós não sofremos essa perseguição. Do que vocês estão orando pela igreja americana? Aí ele conta uma experiência. Pastor, vocês têm muitas Bíblias lá, né? Temos. Todo tipo de Bíblia de estudo, né? Temos. Na minha província, foi proibido o uso da Bíblia e recolhidas as Bíblias. Sobrou uma só. Sabe o que a gente fez? A gente rasgou as páginas e deu para cada crente da igreja para ficar com ela guardada. Aí sabe o que nós fizemos? Para não ser pego nem a folha da Bíblia, nós decoramos os textos bíblicos. E quando a igreja começa a se reunir, e quando a gente se encontra e vai se reunir, você sabe como eu prego? Eu falo assim: quem está com Hebreus capítulo 12, leia para mim, fale para mim. E aí a pessoa que decorou Hebreus capítulo 12, menciona Hebreus capítulo 12. É assim que nós carregamos a Bíblia. A igreja americana está tão abastada. Nós, para nos reunirmos em oração, vocês se reúnem em oração? A igreja está se reunindo. É difícil ter uma reunião de oração. Vocês se reúnem para adorar aos domingos? Até vai, mas é tão difícil. Quando nos reunimos com muito esforço por causa da perseguição, há um clima favorável para o céu. Em oração, é louvor, o Espírito Santo nos visita, porque nós não temos a liberdade que vocês têm, e vocês não sabem usar dessa liberdade. Por isso, eu estou orando pela igreja americana. Talvez pudesse dizer pela igreja ocidental. Irmãos, aquele americano disse, pastor americano disse para ele: continue mesmo orando pela igreja americana. E ele saiu envergonhado dali. Fique de pé em nome de Jesus. Sabe, irmãos, às vezes existe tanta fartura. Nós passamos ali o dedo no Instagram, já percebeu quantas riquezas boas, coisas boas de Deus tem ali? De igrejas, textos, movimentos. Quantas coisas, já viu? Já parou para ver? Nós precisamos estar abertos, mais abertos, para compartilhar o que Deus depositou em nós. Deus conta com uma igreja viva, mas Deus não conta com uma igreja com um pregador e um público. Deus conta com discípulos, interagindo com outros discípulos, criando uma comunidade viva, cheia da presença, que sabe compartilhar e ministrar, que ora uns pelos outros, que compartilha textos da palavra, que visita, que sabe acolher, que sabe andar juntos e que sabe aprender um com o outro. Essa igreja é a igreja do Senhor. E eu quero ser essa igreja. Se você quer ser essa igreja comigo, vamos orar mais uma vez. E nesta oração, a mensagem central, eu dei um tema dessa mensagem: relacionamentos que resultam em aprendizado. Nesta oração eu quero pedir a Deus por mim,
E eu quero que você peça por você, dizendo: Deus, o que eu tenho para oferecer a alguém? Me mostre esse alguém. Eu quero doar o que eu tenho para alguém. O que tu depositou em mim, às vezes parece tão pouco. Lembra do menino com 5 pães e 2 peixinhos? Quando ele veio oferecer, veio cheio de boa vontade. Olha que eu tenho. Aí um dos discípulos falou: o que é isso para tanta multidão? Jesus repreendeu na hora e multiplicou aqueles pães e peixes. Você tem algo para ensinar ao seu irmão. E nessa oração, a minha oração é que você tenha um basta. Tenha um basta esses bloqueios que você mesmo criou. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho. Você tem algo de Deus. Você carrega algo de Deus muito especial. E Deus conta que isso preencha vazios, lacunas na vida de outros. Você não pode se calar. Você não pode enterrar dons que já apontaram aí dentro de você. Você não pode silenciar experiências com Deus que você já viveu. Conte seu testemunho. Conte coisas que você já viveu em Deus, que são maravilhosas e pode alcançar alguém que está esfriando na fé. Essa oração que eu vou fazer. A outro lado da oração é 2 pontos. Eu quero estar aberto. Eu quero baixar os meus critérios. Eu quero baixar a bola assim Não digo que é um orgulho, mas eu sei muito. Quero baixar a bola e dizer assim: eu quero ser fácil para ouvir e aprender mais. A igreja cresce nessa riqueza de aprendizado mútuo. Todos têm um pouco para oferecer. Todos nós temos algo para oferecer um para o outro. Feche seus olhos em nome de Jesus.